Pais queridos, é bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Hoje está muito bonito, hein? Glória a Deus por isso. Quero agradecer você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Comunidade TV. Você também é muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A galera lá de Porto Velho tem uma célula inteira nos acompanhando lá em Porto Velho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E que nós possamos ter uma noite maravilhosa na presença de Deus, como está sendo até aqui. Ok? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, versículo 15. Salmos, versículo 15. Salmos 50, capítulo 50, versículo 15. Salmos, capítulo 50, versículo 15. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Eu vou ler novamente. Como só é um versículo, né? Pequenininho, vou ler novamente. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós vivemos uma realidade hoje, um tempo que tem se agravado ainda mais por conta do isolamento, por conta da pandemia. Tem se agravado ainda mais uma realidade que já existia, de muitas pessoas doentes emocionalmente. A pandemia ela tem agravado algo que já existia. Pessoas que vivem isoladas antes mesmo do isolamento. Pessoas que já viviam isoladas. Pessoas que viviam doentes emocionalmente por conta de diversas circunstâncias da vida, por conta dos problemas, das dificuldades, por conta das feridas, dos traumas, das percas, por uma série de circunstâncias. E hoje eu queria falar um pouco do fator que é o principal causador de muitas vidas perdidas através do suicídio, que é a depressão. Dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. E no Brasil é comemorado o mês inteiro de setembro, o Setembro Amarelo. E eu estava orando e essa semana lá na escola a qual eu dou aula, nós trabalhamos a questão do Setembro Amarelo e Deus falava comigo. E a palavra que Deus entregou no meu coração foi nessa direção, de que você não está sozinho. Queridos, eu queria falar a respeito de algumas causas da depressão. Primeiro, a depressão, ela vem de duas origens. Primeiro, a origem orgânica e também a origem espiritual. Porque nós não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritual e nem tornar natural aquilo que é espiritual. Então nós temos que ter o discernimento de poder discernir, separar o que é espiritual e o que não é espiritual.
A depressão orgânica, causas orgânicas da depressão, muitas vezes é a ausência de substâncias que vão nutrir o seu cérebro. Por exemplo, melatonina, serotonina e dopamina. São 3 substâncias responsáveis. Primeiro, melatonina, substância diretamente ligada ao sono. Hoje nós vivemos a realidade que os jovens, principalmente os jovens, às vezes passam a noite acordados. Mas como o organismo, o metabolismo é acelerado, funciona muito bem, agora eles não sentem nada. Mas daqui a um tempo vai chegar a conta. Substância totalmente ligada ao sono. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm dificuldade no momento de descansar, no momento de dormir, tem dificuldade e não consegue, passa horas e horas para poder dormir, e às vezes passa a noite em claro e não dorme. A ausência de melatonina, substância totalmente ligada ao sono. Queridos, é a dopamina e serotonina, substância ligada à regulação do humor, trânsito intestinal e controle da ansiedade. São causas orgânicas também. O Dr. Celso, que é um psicólogo e psiquiatra, que ele é responsável por cuidar da parte socioemocional de todas as Fundação Bradesco de todo o país. No mês passado, na verdade, durante todo esse mês, nós estamos toda semana tendo um curso socioemocional. Todos os professores, teve um dia que participaram todos os alunos também. E uma das principais coisas que ele falou, que ele é a primeira orientação que ele dá para os seus pacientes com depressão: atividade física. Atividade física libera uma grande quantidade de dopamina, te dá uma sensação de bem-estar. Quando você faz atividade física, você cansa, o seu corpo fica cansado, mas a sua mente libera substâncias de bem-estar e você se sente melhor, você se sente mais aliviado. Exteriormente você está cansado, mas interiormente você está mais aliviado. É substância, é o teu organismo que começa a liberar dopamina e serotonina. Substâncias que estão ligadas à atividade física. O doutor Augusto Cury também, ele também trabalha nessa orientação. Não somente na espiritual, mas também na natural, através de atividade física. Então, queridos, o que eu quero que vocês entendam? Que a depressão, muitas vezes, não é só espiritual, mas ela pode ser também natural, que é onde entram os medicamentos, as doses de substâncias que vão ajudar a alimentação correta. Então, muitas vezes, pode ser esse o caso da depressão. Mas também existem as causas espirituais. E eu queria falar um pouco de algumas delas. Primeiro, queridos, medo. Segundo, abuso. Terceiro, pecados escondidos. Quarto, falta de perdão. E quinto, ocultismo, envolvimento com centro espírita, macumba, o que quer que seja. Então, eu vou falar um pouco de cada uma delas. E primeiro eu queria falar sobre o medo. Queridos, de cada uma delas que eu vou citar, eu vou trazer para vocês um exemplo bíblico, uma história bíblica. Primeiro, o medo.
O medo, ele é extremamente causador de depressão. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1 ao 5. 1 Reis. Primeira Reis 19, do 1 ao 5, diz assim, 1 Reis 19, do 1 ao 5, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, a espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Queridos, o profeta que havia orado, pedido a Deus que caísse fogo do céu, e o fogo caiu, consumiu toda a lenha. Depois ele destruiu todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Um homem totalmente destemido, cheio da presença de Deus e do poder de Deus sobre a sua vida. Quando foi ameaçado por uma mulher, ele teve medo. Elias ficou com medo de Jezabel. Ele fugiu com medo de morrer. Isso nos mostra, querido, que todos nós estamos sujeitos a um momento de fraqueza, a um momento de medo, a um momento de angústia, a um momento de aflição. Todos nós estamos sujeitos. Até mesmo Elias, que foi arrebatado, que nem chegou a morrer, mas teve um momento de fraqueza e medo. Ele se sentiu depressivo, ele queria morrer, ele pedia a morte, ele se sentou e orou pedindo a morte. Muitas vezes nós agimos assim. Às vezes nós passamos e enfrentamos por batalhas extremamente difíceis, e quando nós estamos de frente de algo mais simples, às vezes nós temos medo. Parece que nós se esquecemos de tudo aquilo que Deus fez. Passamos por uma pedra enorme, aí quando estamos diante de uma pedra pequena, nós tropeçamos e caímos. O medo. Queridos, o medo, ele te paralisa. O medo, ele vai te aprisionar. Ele te torna escravo. O medo, ele mexe com a tua fé. Ele faz você agir com incredulidade. Ele vai te atrofiando, ao ponto de você se angustiar, ficar aflito e cair num quadro de depressão. O medo. Segundo ponto, abuso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 7 ao 9, diz assim: Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer.
Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, versículo 14 agora, queridos, versículo 14, diz assim: mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. No versículo 19 diz assim: Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Queridos, aqui é um quadro de abuso. Tamar foi abusada pelo meio-irmão, também filho do rei Davi. Ela foi abusada sexualmente. O abuso, queridos, ele é o assassino da personalidade. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que de 3 a 7, de 10 entrevistados, de 3 a 7 já haviam sofrido algum tipo de abuso. E eu acredito que no Brasil não é diferente. Queridos, o abuso, ele também é algo que te aprisiona. O abuso, ele te causa dor. O abuso, ele te faz perder a esperança. O abuso faz você enxergar todas as coisas com tristeza. Porque você se sente sem valor. Porque você foi violado por alguém. Mais uma causa de depressão, de crise de ansiedade, de angústia, de dor, de sofrimento, de ferida na alma. Traumas emocionais são gerados pelo abuso sexual. Terceiro ponto, queridos, pecados escondidos. Salmo 32, versículo 3 e 4, diz assim, Salmos 32, versículo 3 e 4, diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Queridos, pecados encobertos, pecados escondidos, é um grande somador de doenças emocionais. Você se sente angustiado, você se sente novamente aflito. Davi, ele relata que os seus ossos estavam enfraquecidos, enquanto ele escondia o seu pecado. Queridos, Deus, ele tem o desejo de que a sua vida esteja na luz. A Bíblia diz que o diabo, ele é o senhor das trevas. Infelizmente, quando você encobre pecados, você abre uma brecha
E algumas áreas da sua vida ficam em trevas. Sobre o domínio de quem? E você fica angustiado. Você fica aflito. Você não tem paz. Tudo que você faz não prospera. Você não vai bem financeiramente, você não vai bem na sua família, na sua casa, você não é bem sucedido, tudo que você faz, você fracassa. Pecados escondidos. Você precisa colocar na luz, queridos. Você precisa colocar diante de Deus, para que você seja curado, tratado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Você precisa colocar na luz. Ponto 4, queridos, a falta de perdão. Abra sua Bíblia em Mateus 27, do 1 ao 5. Mateus 27, do 1 ao 5. Olha só, Mateus 27, do 1 ao 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles recrutaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. A culpa, falta de perdão. Queridos, Judas, naquele momento, ele viu que o que ele tinha feito. Ele olhou para si mesmo e ele achou que ele não tinha mais perdão. Jesus foi condenado e agora o que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais perdão. A solução que eu tenho agora é tirar minha própria vida. E foi o que ele fez. Queridos, a última pesquisa no Brasil em 2019 a respeito do suicídio, de pessoas que pelo menos já tentaram suicídio uma vez. Escute bem, o resultado da pesquisa registrou que 17% dos brasileiros já tentaram suicídio. Cerca de 34 milhões de pessoas já tentaram suicídios no Brasil. Isso é grave, queridos. Pessoas com doenças emocionais. Pessoas que muitas vezes guardam o rancor, a mágoa e não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão, não conseguem pedir perdão. Filhos que não falam com seus pais. Há anos e anos. Queridos, você nunca vai conseguir ter paz enquanto você não resolver o seu problema. Você sempre vai ter uma vida medíocre enquanto você não resolver os seus problemas.
relacionais, de perdoar, de pedir perdão e de liberar perdão. Isso vai somando, vai ferindo. É como uma ferida aberta que você não trata, que você não passa medicamento, que você não faz nada. Ela vai inflamando, ela vai inflamando. E se você não fizer nada, a cada dia a inflamação vai aumentar. Assim é quando você não pede perdão. Você vai guardando no seu interior, vai guardando, e aquilo vai ferindo e vai inflamando cada vez mais. Até a inflamação tomar conta de todo o seu emocional e você ficar depressivo. Queridos, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Jacó havia enganado seu irmão Esaú. Esaú prometeu ele de morte. E passado anos e anos, Deus falou com Jacó, tocou no seu coração, e ele pensou: preciso me reconciliar com meu irmão. E ele decidiu voltar. E a Bíblia diz que ele orava, mandou que a sua família fosse na frente com o seu rebanho. E ele tinha medo da reação do seu irmão. Queridos, mas quando ele chegou diante do seu irmão, Deus já havia tocado no coração de Esaú. E a Bíblia diz que eles choraram e se abraçaram e se perdoaram e resolveram a sua situação. É isso que Deus deseja para a sua vida. Deus, Ele quer tratar a sua alma, o seu interior, o seu emocional, mas você precisa ter uma atitude. Libere perdão, peça perdão para quem você tem que pedir. Não perca tempo, não deixe para amanhã, mas hoje ainda dá tempo. E muitas vezes você está doente. Se sente fracassado, se sente muitas vezes um lixo, mas não tem uma atitude. Você precisa ter uma atitude. Queridos, você não está sozinho, você tem pessoas que vão lhe ajudar nesse processo, mas você precisa levantar. Porque é difícil a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Perdoe. Perdoe. Tem pessoas que sentem dores no peito há anos e acha que é coração, e acha que está doente. Muitas vezes é só a falta de perdão. Falta de perdão adoece o corpo físico. Tem alguns dados teólogos que eles falam que a falta de perdão gera gastrite intestinal. Muitas vezes doenças no corpo, dores que você não sabe de onde vem a origem, falta de perdão. Por último, queridos, ocultismo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 7. 1 Samuel 28, capítulo 7, diz assim. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos,
para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. No versículo 20, na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel, que na verdade não era Samuel, era o espírito maligno. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenastes. Querido, Saul, um homem que havia sido colocado como rei de Israel, temente a Deus, para obedecer a Deus, a orientação de Deus, ele estava lá invocando espíritos, estava totalmente perdido, ausência na alma, no espiritual. Queridos, nós nascemos com uma necessidade de adorar algo, e esse algo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nascemos com essa necessidade, mas quando você não adora Ele, quando você despreza a sua palavra, quando você despreza a sua presença e você decide viver conforme a sua própria vontade, você vai se perder espiritualmente e você vai buscar outras alternativas. Ocultismo, macumba, centro espírita. A consequência vai vir depois. Perturbação. Ouve vozes. Vozes dizem: você tem que se matar. Vai lá, pega aquela corda e se enforca. Espíritos malignos, queridos, que você abriu uma brecha e eles têm te perturbado. Queridos, mas essa noite eu quero apresentar a solução. Eu quero apresentar algo que vai tratar o teu emocional, a tua alma, o teu espírito. Queridos, você não está sozinho, Ele está com você, Ele vai te ajudar, Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: filho, eu estou aqui. Abra sua Bíblia em Salmos 41, versículo 46, versículo 1. Eu vou citar alguns versículos que eles vão te ajudar nesse processo, a você entender que existe uma solução. Salmos 46, versículo 1. Querido, isso é muito importante. Se você puder, anote cada versículo desse. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da angústia. Salmo 121, do 1 ao 5. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 119, versículo 116, diz assim. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Queridos, Deus tem promessa para a tua vida. Queridos, Deus tem sonho para você.
Queridos, Deus quer te levar em lugares altos. Não se esqueça da promessa que Ele tem, que Ele preparou para você desde o seu nascimento. Deus tem promessas, queridos. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Expulsa, querido, o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, Deus te deu espírito de poder. Levante a sua mão e receba espírito de poder. Receba espírito de poder. Receba espírito de poder para quebrar as cadeias de Satanás, queridos, sobre a sua vida. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 139. Para nós finalizarmos, Salmo 139. A partir do verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Não fuja da presença dEle, querido. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei
que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Eu quero profetizar nessa noite que todas as trevas serão transformadas em luz pelo poder do Espírito Santo de Deus. Levante do seu lugar, levante e comece a glorificar.